Eu vou conferir se chegou, certo? Então, bom dia a todos e a todas. A gente vai começar mais uma aula de tecnologia de cacau. E aí, essa aula vai ser gravada. Se alguém tiver alguma oposição, por favor, sinalize ou no chat ou por meio da voz. Caso contrário, é só permanecer como estamos. Deixa eu conferir se chegou seu e-mail. Djalma. Chegou sim. Então vamos lá. Eu vou deixar para a gente corrigir o estudo de caso no final, certo? A gente já vai começando a aula então. Deixa eu projetar o slide. Está demorando um pouquinho de projetar. Se precisar colocar de novo. E aí, vocês acharam que do estudo de caso, acharam tranquilo? Ô, Pro, Bom bom dia. dia. Eu queria tirar só uma dúvida, entendeu? Não era sobre o estudo de cada, não. Foi o material que veio, o Sim. que está disponível para a gente fazer tudo. E o DRP lá vem com uma nomenclatura diferente. Eu não entendi dentro, ou eu que não entendi. Mas eu achei uma coisa assim, até anotei, você está procurando aqui, não encontrei. É dentro, por que aquilo ali? Por que aquela nomenclatura? Qual nomenclatura? Depois vou procurar aqui. Eu sei que não é DRP que a gente chama, entendeu? É o diagnóstico normal, só que vem um nome assim, não é nem assim. Parece que até em inglês o nome. Será essa questão do estudo, o direcionamento do estudo? Eu vou procurar saber, depois ele passa no particular, que eu vou ver minhas anotações aqui. Tá, mas você fala que é de outro trabalho, não é de chocolate, não, né? Não, foi naquele do chocolate mesmo que a senhora passou no e-mail, aquele material de pesquisa. Tá, depois você me envia. Porque se for Pronto. uma coisa relacionada a DRP, que é diagnóstico rural, né? Sim, É porque, assim, os estudos, eles geralmente usam uma nomenclatura da FAO, que é uma nomenclatura em inglês padrão, né? essa mesmo, ela é em inglês. É da FAO, que eles usam nos estudos na África, eles fazem muito DRP na África, mas eles dão um outro nome mesmo. É porque Isso. de cor eu não lembro, não, mas é diagnóstico participativo
E outra palavra, não é rural que eles usam, não. Isso, eu entendi que era o diagnóstico que ele estava fazendo, porém ele vem com o nome, até não é nem brasileiro o nome, entendeu? Aí eu falei, eu vou procurar para saber se realmente tem, porque assim é bom a gente buscar coisas novas, né? De repente Sim. vai estar fazendo, mas de antemão, obrigada aí, viu? Mas com certeza é isso, o contexto é isso mesmo. Naquele trabalho que a gente mandou para o e-book, eu até faço referência a esse diagnóstico. É porque, como o nome é inglês, eu não vou lembrar. Mas ele é diagnóstico rural participativo, mas com outro nome. É a mesma Pronto, pronto, tranquilo, obrigada, viu? nada. Deixa eu ver se agora vai. Que meu computador tem tanta coisa aberta que tem hora que fica travando para abrir mais. Deixa eu ver se agora abre. Foi. Vocês estão conseguindo ver, né, a apresentação? Sim. Pronto. Então, hoje, a gente vai entrar mais especificamente na produção, né, dos produtos derivados do cacau e na produção de chocolate. Então, eu vou primeiro falar dos produtos no geral, né, feitos a partir da polpa, e depois eu entro nos produtos que são feitos a partir da semente mesmo do cacau, das amêndoas, né, para seguir uma linha de raciocínio. Então, a polpa e o suco de cacau, eles são feitos, né, a partir da polpa mesmo, do fruto, né, essa parte branca que envolve as sementes. Então, essa parte branca ela é retirada e é feita a polpa de cacau, e a partir da polpa a gente faz o suco. Né? Já tem algumas agroindústrias da agricultura familiar que fazem, né, a polpa de cacau, por ser um produto mais simples, né? O processamento é bem mais simples, não exige grandes equipamentos, né? Nada disso, é só higienização, o, o ato de despolpar e refrigeração na maioria das vezes, né? Porque é uma polpa que ela não é pasteurizada na maioria das vezes, ela já vai direto para refrigeração. Aqui um outro produto é o mel de cacau. Vocês já tinham tido contato com esse produto, com o mel do cacau? Podem responder no áudio que eu não estou tendo acesso ao chat. Não, só soube da existência do mel de cacau na última aula. Foi? É muito saboroso, gente, muito saboroso mesmo. Como é que ele é obtido? Quando a gente quebra o cacau, né, para tirar as amêndoas, no campo ainda, né, geralmente o pessoal faz assim, vai quebrando e vai colocando essas amêndoas, né, junto com a polpa, nesses sacos de ráfia, né, estopa, para ir meio que filtrando para tirar o excesso de umidade da semente, né? E aí escorre esse líquido da polpa, né? Que é o mel do cacau. Então ele tem que ser coletado imediatamente, porque como ele é muito rico em açúcar, se ele não for coletado imediatamente, ele começa a fermentar. Então ele é coletado imediatamente, já engarrafado e refrigerado, né? O pessoal fazia bastante, eu mesmo quando tive contato com esse produto, foi assim, uma pessoa que tinha cacau e que estava quebrando o cacau, aí me perguntou se eu já tinha provado e trouxe, né, para eu experimentar, mas eu também nunca tinha ouvido falar em mel de cacau, porque é um produto que as pessoas tinham o hábito de consumir ali na hora, né, enquanto estavam ali quebrando o cacau, ou então levava para casa, né, para o consumo ali da família e pronto, né?
mas ele é muito doce mesmo. É como se fosse quase um caldo de cana, só que de cacau. Chega a ser meio viscoso, né, de tanto açúcar que ele tem, do fruto mesmo. E aí, por conta dessa característica, que não precisa ser adoçado nem nada, né? Ele já pode ser envasado já e consumido. O pessoal agora começou a explorar comercialmente. Então, hoje a gente consegue encontrar mel de cacau assim, né? Ou congelado para adquirir, né? Mas é um produto de até de alto valor agregado também, né? Porque não se produz muito, né? Ele é só o que escorre mesmo da polpa. Então, ele é um produto relativamente caro, mas bastante saboroso. E como ele tem muito açúcar e também tem teores consideráveis de pectina, né? Tem uma acidez legal, o pessoal usa esse mel de cacau para produção de geleia, né? Geleia do mel de cacau. Dá para fazer a geleia da polpa? Dá, mas precisa adicionar, né, mais açúcar, um pouco de pectina, né, fazer essas correções. Já o mel de cacau, as correções acabam sendo quase que mínimas, né? Como o mel ele é extraído até 24 horas, depois que o fruto foi colhido, ele já tem uma quantidade bastante boa para a produção de geleias, né, de pectina, açúcar, ácidos, e aí então consegue processar. Vocês já tiveram tecnologia do processamento de frutas e hortaliças? Vocês pegaram essa disciplina? Hortaliças, sim. Ah, frutas está sendo separado? Eu não lembro se a gente concluiu, porque Ah, foi logo na pandemia com a professora Samanda. então vocês devem repetir a disciplina, né, para ver esse conteúdo. Porque assim, eu não foquei muito aqui com os parâmetros de acidez e de sólidos que são necessários para a produção de geleias, né, de alta qualidade, porque esse é um conteúdo de tecnologia de frutas, né? Então eu acabei deixando para a disciplina de Samantha, mas fiquem tranquilos que vocês vão ver esses parâmetros certinhos lá com Samantha em tecnologia de frutas, tá? Mas aqui é só mais um subproduto, né? Nesse caso, nem subproduto, né? É um produto do feito a partir do cacau, né? O mel do cacau é que pode ser considerado um subproduto, né? Então, saindo da polpa e dos derivados da polpa, a gente parte para as amêndoas de cacau em si, que é a parte com valor agregado mais elevado, né? Então, recapitulando lá da aula passada, depois das amêndoas serem fermentadas, né, passarem pela primeira fermentação, pela segunda fermentação e pela secagem, essas amêndoas são vendidas, né? Então, quem compra lá do produtor, ele compra a amêndoa seca. A torrefação é feita na própria agroindústria, na fábrica, né? Mas no caso do agricultor familiar, né, ou da cooperativa, isso também pode ser feito ali na própria propriedade ou nas instalações da cooperativa, tá? Então, quando a gente recebe essas amêndoas, a primeira coisa que se faz, né, é o que vocês fizeram lá no estudo de caso, classificar essas amêndoas, né, e aí a depender da qualidade, se a qualidade estiver muito ruim, chega a um ponto que pode ser necessário descartar, né? Mas, no geral, não é o que acontece, elas não vêm com a qualidade tão ruim, tá? O mais grave de todos aqueles parâmetros que eu mostrei para vocês seria a presença de mofo, né? Porque justamente pode estar relacionado ao desenvolvimento de micotoxinas. E aí, depois eu vou passar um texto para vocês lerem sobre micotoxinas, mas é um texto bem tranquilo, tá? É só uma página que eu montei, na verdade, para falar de micotoxinas
em outra disciplina com vocês, mas vai servir para essa também. Então, quando a gente chega, recebeu essas amêndoas, classificou, então elas passam por uma limpeza, né, com um soprador, geralmente, e também remoção de insetos, né, de folhas que podem vir junto, de sujidades em geral. Então, ela foi limpa. A partir dessa limpeza, ela é mandada para um equipamento que faz a torra, né, ela passa por essa torrefação. Alguns equipamentos, ele já tem tudo integrado, ele torra, tritura e descasca, né? Em outros casos, não. Tem alguns, naquele vídeo, por exemplo, que eu mostrei para vocês, que era uma agroindústria de cacau, né, e chocolate de pequeno porte, vocês viram que é tudo separadinho, né? Tem uma máquina que torra, tem uma máquina que descasca e tem uma máquina que tritura. Mas existem máquinas que fazem praticamente tudo, né, toda essa parte. Então, aqui a separação do tegumento e do germe é esse descascamento das amêndoas, né, que é realizado. Então, depois que a amêndoa é torrada, ela chega numa umidade, ela tem que chegar numa umidade de, no máximo, ali, 2,5, tá? Lembra que lá na secagem, eu falei na aula passada que a umidade chegava, né, idealmente aos 7%. Então, agora a gente vai torrar para reduzir mais ainda essa umidade, porque a gente vai ver que nos produtos de chocolate, a gente não quer água. A água gera defeitos irreversíveis ao chocolate, né, uma perda de qualidade em vários níveis, e não é interessante a presença de água. Então, a gente precisa remover essa água, tá? Além de remover a água, acaba que remove também, né, os traços de ácido acético que podem ter permanecido depois da secagem. A gente sabe que o ácido acético é volátil, mas as temperaturas de secagem lá no campo são temperaturas brandas, né? Não são temperaturas drásticas. As temperaturas mais drásticas são aplicadas agora na fase de torrefação. Então, se tiver qualquer traço ali de ácido acético, ele é removido também. Para secar, para a torrefação, a temperatura usual é de 120 graus Celsius por 15 minutos, se a gente tiver, né, um torrefador mais eficiente, também dependendo da variedade do cacau, né, pode ser mais fácil dessa água escapar ou não, né, da estrutura. E olha a variação, né, tem amêndoas que conseguem ser secas em 15 minutos, ser torradas, desculpa, enquanto outras podem demorar até 2 horas. Então, depende muito, é um processo que tem que ser controlado, né? E aí, lá em análise de alimentos, vocês devem ter contato, vocês devem conhecer um equipamento que é um medidor de umidade com infravermelho. Ele parece uma balança, mas aí a gente coloca o alimento ali, né, triturado, e fecha, ele tem uma tampinha assim metálica, né, fecha, e ele aplica uma luz ali infravermelho, e isso faz com que perca água rapidamente, e pela variação do peso a gente sabe a umidade do produto, né, porque se a gente fosse fazer secagem em estufa, ia demorar um dia para a gente ter o resultado, não é ideal, né, então a gente usa esses secadores com esses medidores de umidade, né, por infravermelho, que é bem mais rapidinho, a gente sabe se a amostra chegou na temperatura que a gente precisa, na umidade que a gente precisa, tá? Dentro daquele tempo. Além disso, voltando, né, na bioquímica lá dos alimentos, a gente tem a reação de Maillard, né, durante essa torrefação. Então, olha só, né, por que as disciplinas de micro de alimentos e de bioquímica de alimentos são pré-requisitos, né, para essa disciplina de cacau. Tudo
todo o processamento das amêndoas, ela acaba envolvendo essas duas áreas, né? Então, a gente tem lá a cura, que depende essencialmente dos micro-organismos, né? Das fermentações. E agora, a secagem e a torrefação vai depender do escurecimento enzimático, lá das polifenol oxidases, e por alta temperatura da reação de Maillard, que é o escurecimento não enzimático. Lembrando que a reação de Maillard, além dela produzir essa cor característica do chocolate, né, essa cor mais puxada para o marrom, de marrom até mais escuro, né, marrom escuro, quase preto, ela também produz compostos voláteis que vão ser responsáveis pelo sabor e o aroma característicos, né? Então, a gente sabe lá, né, que a reação de Maillard é que vai dar o aroma de pão, de bolo, agora, né, do café também, e do chocolate. Tudo são produtos, esses compostos são aromáticos, são produtos da reação de Maillard. Então, uma vez as amêndoas torradas e descascadas, a gente pode produzir, né, alguns outros produtos que não o chocolate. Então, um produto que é bastante também saboroso, ele não é doce, tá, gente? Ele é amargo, mas ele é muito bom, bom para fazer bolo, biscoito, tudo que vocês imaginarem, são os nibs de cacau. Ele nada mais é do que essa amêndoa que foi torrada, descascada e triturada, né? A gente encontra assim, ela já trituradinha. E é com esse nibs aqui que a gente faz o chocolate, tá? Mas a gente já encontra para comprar. Ele é assim. Outro produto também muito legal, esse aqui eu só conheci da agricultura familiar. Eu não sei se o pessoal já está produzindo em outras indústrias, né, que não sejam familiares, que são as amêndoas de cacau caramelizadas. É uma delícia esse produto aqui. Ele é a amêndoa inteira, torrada, descascada e caramelizada, igual a gente carameliza amendoim, por exemplo, né? Com essa crostinha de açúcar. Esse produto aqui, ele é de um produtor de uma cooperativa lá de Jequié. Né? Bastante legal, seu Manuel aqui e o pessoal da cooperativa que faz esses produtos. Então, a gente, para produzir o chocolate, a gente vai pegar esses nibs aqui de cacau, né, que são as amêndoas torradas, descascadas e trituradas, e vamos transformá-lo, né, nessa massa de cacau ou líquor. O que é isso? Essas amêndoas, né, elas já descascadas e trituradas, elas vão continuar sendo processadas, trituradas, né, e acaba que durante essa própria trituração, como a gente tem um atrito, né, acaba que aquece um pouco também, né, e isso vai fazer com que aqueles pedacinhos de amêndoa, eles vão se tornar quase que uma massa grossa, né, que é essa massa de cacau ou esse líquor, né, um líquido denso, usado para a produção de manteiga de cacau, do cacau em pó e do chocolate, certo? A gente vai transformar esses pedacinhos aqui nesse líquido só pela trituração, né, e o trabalho, né, dessa máquina que acaba esquentando um pouco por conta do atrito também. Então, essa massa aqui, a gente vai colocar em prensas hidráulicas. Aqui eu não encontrei nenhuma imagem boa na internet de fotos para vocês conseguirem ver, mas lá no vídeo que eu enviei para vocês, o link, ele mostra melhor, tá? Mas a gente coloca ela numa prensa hidráulica e a prensa é aquecida, né? Para a gente conseguir extrair também a manteiga. E essa massa aqui,
ela vai virar dois produtos separados, né? Ela vai virar a manteiga de cacau, que ela saia quente, então ela sai assim, tá? Fluida. Depois que seca, fica assim, sólida. Depois que seca, não, desculpa, depois que esfria, ela se solidifica e vira essa massa mesmo, tá? Aqui. Então, vai virar essa manteiga e vai sobrar a torta que a gente fala, tá? Então, pessoal, o que que é torta? Depois que a gente extrai qualquer coisa, não é só cacau, tá? Depois que a gente extrai qualquer coisa, o bagaço, vamos colocar assim, né, que sobra, aquele resíduo, o nome científico dele mais adequado é torta, tá? Então, por exemplo, eu extraí o caldo da cana, a gente chama bagaço, né? Mas o nome mais adequado é torta, né? A torta da cana, é aquele bagaçozinho. Eu extraí azeite de oliva, né? Então, aquele resíduo que sobra da, das azeitonas, né? Aquele resíduo ali a gente chama de torta da oliva, né? Então, assim, a gente chama esse resíduo de torta, certo? Essa torta, esse resíduo, ele vai ser seco e pulverizado. Quando a gente pulveriza, ele se torna o cacau em pó, tá? Então, aquela massa, o líquor, ele dá origem a dois produtos, a manteiga de cacau e o cacau em pó. Deixa eu só sair rapidinho para liberar para alguém que está pedindo para entrar. Certo? Deixa eu ver se ainda está apresentando. Tá. Então, esses dois produtos aqui a gente vai utilizar para produzir o chocolate, tá? Mas eles sozinhos, eles separados, eles já são produtos de alto valor agregado, né? Principalmente a manteiga. Né? A gordura sempre vai ser o item mais caro de praticamente todos os alimentos, tá? A gordura sempre é o que tem de mais valioso, na maioria das vezes, né? Seja o chocolate, seja o leite, né? A gordura é o que importa. Porque vai estar envolvida, né? Tanto com as características texturais, né? Do produto, com valor nutricional também, né? E assim por diante. Então, são produtos de alto valor agregado, tá? Se vende a gordura, sim, tranquilo, né? Mas ela acaba que em pequenas indústrias, né? Em indústrias de menor porte, toda a gordura que é produzida acaba sendo utilizada na fabricação do chocolate. A gente vai ver por quê, né? Então, a partir do pó, do cacau em pó, né, daquela torta seca e pulverizada, a gente consegue produzir outros alimentos também, né? Tanto o cacau em pó em si, que é bastante utilizado, tem sido cada vez mais utilizado, né? Porque as pessoas estão preferindo alimentos que são mais naturais, com menos aditivos, menos açúcar e assim por diante, tá? Ou pode utilizar esse cacau em pó para produzir outros produtos, tá? Um exemplo são os achocolatados, né? Muito conhecidos e consumidos, infelizmente, por grande parte da população, né? Infelizmente, por quê? Porque apesar dele ter cacau em pó, a gente sabe que tem muito açúcar, né? Muitos aditivos, eles acabam que colocam, né, principalmente as marcas, vamos colocar assim, mais baratas, coloca muito aromatizante artificial, corante artificial, então acaba virando uma bomba, né? Um alimento super ultra processado. Mas é um alimento em que o cacau em pó é utilizado, ele faz parte dessa formulação, tá? Aí ele pode ser adicionado com várias coisas, né, para dar origem a esse achocolatado, desde açúcar,
E aí esses açúcares podem ser, né, sacarose, maltose, glicose ou lactose. Frutose também pode ser usada, né, pelo alto poder de doçura. E leite em pó, né? Alguns nem usam leite mais, né, para baratear. Acaba usando soro de leite em pó. Ou então faz uma proporçãozinha entre os dois, né? E dá origem a esse produto. Antigamente, o ovo maltine, por exemplo, ele tinha ovos na sua composição também, né? Só que, como vem crescendo muito as alergias a ovo, esse alimento ele não faz mais parte da composição do ovo maltine, pelo menos do ovo maltine vendido no Brasil, né? Todos os rótulos que eu olhei das formulações recentes, eu não encontrei ovo mais em nenhum deles, mas a formulação antiga tinha. E eu não sei se em outros países continua tendo, né? Também pode ser utilizado em farinha de cereais e assim por diante, né? Como, por exemplo, aqueles. É como se fossem cereais matinais da Nescau, né? Aquelas bolinhas de chocolate também acaba tendo um pouco de cacau em pó na sua composição. E o chocolate em si, né? Como é que a gente produz esse chocolate? Então, aqui eu coloquei a composição do chocolate para a gente dar uma olhada. Né? A gente adiciona massa de cacau, que é aquele primeiro produto lá, né, da trituração contínua lá do nibs, né, aquele líquor, aquele produto grosso. Adiciona mais manteiga de cacau. Então, olha para você ver, já tem a manteiga que tem aqui, né? Porque aqui ainda não foi prensado, então ainda já tem a manteiga da massa de cacau. Coloca mais manteiga de cacau, né? Mais gordura é adicionada. Então, aqui, né? A gente vai ter o cacau em pó, quase que como um subproduto, né? Porque ele não vai entrar diretamente na produção do chocolate. Ele entra aqui antes da prensagem, né? Aqui da massa de cacau mais a manteiga. Então, o cacau em pó ele acaba sendo até aproveitado em outros produtos, né? Para não se perder, vamos colocar assim. Então, massa de cacau, manteiga de cacau e aqui o edulcorante, né? Pode ser utilizada a sacarose, que é o mais utilizado, principalmente nas agroindústrias de menor porte, tá? O xarope de milho anidro, esse acaba sendo um pouco mais caro, né? Porque o próprio xarope de milho que a gente conhece, ele tem uma certa quantidade de água, né? E nesse caso aqui não pode ter água, certo? E coloco o xarope de milho porque ele é rico em frutose, né? Como eu falei anteriormente, a frutose, como ela tem um alto poder edulcorante, ela acaba sendo mais vantajosa para a indústria, né? Adoça mais com menor quantidade. E o xarope de milho é um produto rico em frutose. E no caso dos chocolates dietéticos, eles levam sorbitol. Aqui eu tenho que fazer até um adendo. Por quê? O que acontece, pessoal? O açúcar nos produtos dietéticos, e isso aqui não vale só para o chocolate, tá? Isso aqui vale para todo e qualquer produto. O açúcar, ele não adiciona apenas sabor, né, ao produto. Ele adiciona massa também, né? Ele tem corpo, né? Se a gente for comparar uma colher de sopa de açúcar, se eu quiser substituir isso em adoçante líquido, são o quê? 7 gotas, 8 gotas, né? Então, se a gente pensar em volume, em massa, em corpo também, a gente vê a diferença, né? Então, por isso que a gente fala que os produtos, os chocolates dietéticos, eles acabam tendo mais manteiga de cacau, eles têm mais gordura para melhorar a palatabilidade e também para
substituir esse corpo, né, que o açúcar não está conferindo, certo? Então, é aquela história, né? O chocolate dietético, ele é destinado para pessoas que têm restrição de consumo de açúcar, né? Diabéticos em geral, certo? Mas não serve para dietas, né? De emagrecimento, porque ele vai ser mais calórico, porque ele vai ter mais manteiga de cacau. Outros produtos bastante utilizados são os emulsificantes, né? Porque, querendo ou não querendo, a gente vai ter elementos aqui no chocolate que são essencialmente hidrofílicos, né? Por exemplo, o açúcar, né? Se você tentar dissolver açúcar em óleo, não vai funcionar, né? Praticamente. Então, além dos componentes, né? Alguns componentes lá do leite em pó. Então, acaba que se adiciona a lecitina de soja, né? Que ela é um emulsificante que consegue interagir melhor com gorduras, né? E aí, para melhorar essa textura do chocolate, a mistura dos ingredientes, deixar ele mais macio e tudo mais, tá? Mas nas agroindústrias, da agricultura familiar, esses aditivos eles são menos utilizados, né? Tem muito chocolate da agricultura familiar que a gente vai ver que ele não tem adição de emulsificante, né? Então, nesse caso, o chocolate da agricultura familiar ele pode ser classificado como um chocolate, como um produto processado, né? Já os chocolates que levam esses aditivos, aí eles são ultraprocessados, né? Os que levam alguns aromatizantes, que sejam artificiais, né? Quanto os emulsificantes. Outro produto que é adicionado ao chocolate também é o leite em pó, né? Ele vai melhorar tanto o sabor, quanto ele vai mudar um pouco a textura também, mas muito pouco, e vai alterar o preço, né? O custo. Quanto mais leite tiver, mais barato fica, né? Porque o leite em pó é muito mais barato do que a manteiga de cacau, por exemplo, e a massa de cacau, né? E assim por diante. Então, acaba barateando, né? E também alterando a cor. A gente vê que quanto mais leite tiver o chocolate, mais clarinho ele fica. E os aromatizantes, né? De novo, os produtos da agricultura familiar, muitos chocolates não têm aromatizantes, tá? Mas é uma prática usual. Lembra que lá os astecas já usavam baunilha, né? E outras especiarias. As indústrias também usam aromatizantes, a baunilha é a campeã, mas principalmente no chocolate branco, né, que não teria gosto de quase nada. Mas também pode ser utilizado outras coisas. A gente tem encontrado bastante chocolates saborizados, né, com frutas secas, amendoim, né, e outras coisas, né, que além de serem adicionados, eles também podem além de mudar a textura, tudo mais, também podem funcionar como aromatizantes, tá? Qual é a diferença, então, do chocolate preto para o chocolate branco? O chocolate preto, ele não leva massa de cacau, né? Então, ele não tem, o chocolate branco, ele não vai ter o componente do cacau, vamos colocar aqui assim, né? Dos sólidos em geral do cacau, os flavonoides e tudo mais, né? Ele não tem, inclusive, a qualidade nutricional que o chocolate preto tem, né? Porque ele vai ser basicamente gordura com açúcar, leite em pó e aromatizante, né? Ele não leva massa de cacau. Então, praticamente todas aqueles benefícios de ser energético, né? Da teobromina, de ser antioxidante e tudo mais, no chocolate branco a gente não vai encontrar, né? Praticamente. Vai ser traços quantidades muito pouquinha, muito pequenas. Então,
como é que se produz, de fato, o chocolate, né? Então, a primeira etapa vai ser a mistura dos pós, né? Eu coloquei aqui em sequência para tentar facilitar, mas primeiro a gente mistura os pós e refina, né? Para evitar que o chocolate fique areado, tá? Que ele fique arenoso, não é aerado, aerado vem de ar. Para evitar que o chocolate fique arenoso, né? Que a gente sinta os grãozinhos lá no chocolate. Então, a gente mistura, mas precisa ser refinado, né? Então, tem uma máquina que faz esse atrito para fazer essa refinação. Aqui a gente vê esse modelo de máquina aqui, que é no formato de cilindros, né? Então, vai pressionando essa massa, certo? Então, aqui também já pode se misturar logo em seguida a gordura, né? Para já ir dando formato lá, todos os componentes, né? Aqui no final, depois que a gente refina bem, já pode adicionar para produzir o chocolate em si. Tem muitas fábricas que não fazem essa etapa separado, como eu falei, né? De refinar primeiro o pó e depois adicionar o restante. Tem gente que prefere já misturar tudo e refinar, tá? É uma opção. Depois que é feito esse refinamento, esse chocolate, ele vai passar por esse processo de conchagem, tá? Que é onde ele vai ser revolvido, prensado, também sofrer esse atrito, que vai tanto tornar ele mais líquido, né, mais fluido, tem uma certa temperatura, tá, mais alta, e vai apurando os aromas também, liberando os aromas do chocolate. A têmpera, ela vai elevar a temperatura do chocolate. Eu não vou detalhar essas temperaturas agora, porque a gente vai ver isso no próximo estudo de caso, tá? Então, assim, a gente vai elevar essa temperatura do chocolate para fazer e vai resfriar lentamente, tá? Eu não quero entrar nessas questões de cristais de lipídios com vocês, porque seria uma questão muito da bioquímica, mas o que vocês precisam entender é que durante esse resfriamento, se ele for um resfriamento descontrolado, a gente vai ter uma formação de grânulos grandes, de cristais grandes de gordura. E esses cristais grandes de gordura, eles vão se separar da massa, né? E aí vai acontecer um fenômeno que a gente chama de fat bloom, tá? Que é esse florescimento da gordura, né? Esse aparecimento da gordura. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide o que é isso. Então, depois que o chocolate ele passou por essa têmpera, ele é colocado nas forminhas, né, moldado e resfriado, tá? Tenha os equipamentos para resfriar na temperatura correta também, porque se resfriar em temperatura muito baixa, acontece o fat bloom do mesmo jeito. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco à frente o fat bloom, para mostrar também, comparando com o sugar bloom, tá? Então, só algumas definições. Essas definições tem no material que eu enviei para vocês e tem também na resolução, tá? Antes de mostrar essas definições, eu vou mostrar para vocês só Aqui, tem no material que eu enviei para vocês, né? Aqui é ilustrado, acho que pode facilitar um pouquinho a compreensão. Essa imagem, ela ficou muito grande, então ela desfocava bastante na hora de colocar no slide, então eu preferi mostrar para vocês assim, tá? Então aqui, né, nesse material que mostra as etapas. Como eu falei, mostrei para vocês, né, essas amêndoas, elas são limpas,
Aqui sai poeira, sai folha, sai restos, sai casca, né? Sai insetos que podem ter nessas impurezas, torrada e descascada, e depois ele vai ser triturado, dando origem à massa de cacau, certo? Essa massa de cacau, ela vai passar por uma prensa hidráulica, dando origem à manteiga de cacau e a torta, que vai ser seca e pulverizada, dando origem ao cacau em pó. A massa de cacau e a manteiga, elas vão ser utilizadas na fabricação do chocolate. Então, adiciona a massa, a manteiga, açúcar, leite em pó, e aí aqueles aromatizantes, lecitina, né? Essas coisas que forem usadas. São misturadas aqui nessa máquina, né? Que nada mais é que um misturador, que bota os nomes internacionais para dificultar, mas é um misturador, tá? Vai passar por aquele grupo de cilindros que eu mostrei para vocês, que faz a refinação, a conchagem também vai passar por essa etapa, né, de continuar misturando e prensando. Passa pela têmpera, essa daqui é de cilindro, né, mas pode ser aquela no tipo de estilo de tanque que eu mostrei para vocês. É informado que a moldagem que a gente fala, colocado lá nas formas. Esse aqui se usa em indústrias maiores, se usa que são vibradores, né, assim, uma esteira vibratória para fazer com que a distribuição do chocolate fique por igual e que o excesso caia também, né, dessas forminhas. E no caso das maiores indústrias, né, ele já sai dessa esteira vibratória e entra num resfriador para já solidificar e ser embalado. Não tem muito segredo, não. Então, vamos lá as definições agora. O chocolate, ele é o produto obtido, então, a partir dessa mistura, né, de derivados do cacau, que são a massa, né, geralmente, e a manteiga de cacau. Em alguns casos pode ser utilizado chocolate em pó, tá? Mas essencialmente massa e manteiga de cacau. E outros ingredientes, né? Como eu falei lá, o açúcar, pode ter leite em pó, emulsificantes, aromatizantes, né? O principal, a baunilha, mas pode ter outros, tá? De acordo com a legislação vigente no Brasil, para ser denominado de chocolate, o produto tem que ter, no mínimo, 25% de sólidos totais de cacau, tá? A senadora Lídice, ela está tentando aumentar, né? Ela tem um projeto de lei que eu vou mostrar mais adiante para vocês, para aumentar esse percentual, né? Para agregar mais valor ao chocolate, de forma que um valor melhor seja pago para o produtor, né? Estimular a produção do cacau. O produto pode ter recheio, cobertura, pode ser no formato de barra, de bombom, de palitinho, aí isso não interfere, tá? Já o chocolate branco, como ele é feito basicamente de manteiga, né, com outros ingredientes, aí o teor cai um pouquinho para 20%, né, por cento de sólidos totais em manteiga de cacau. A mesma coisa de variação de formato vale aqui para o chocolate branco. A massa, ou líquor, ou pasta de cacau, é aquele primeiro produto lá que eu mostrei para vocês, né, das amêndoas que foram torradas, descascadas, trituradas e processadas, né, até formar aquela massa mais líquida e bem mais fina. A manteiga de cacau e o cacau em pó, eles são os produtos, como eu mostrei, né, obtidos da massa, da prensagem da massa. E o cacau solúvel, ele vai ser o cacau em pó,
adicionado de outros ingredientes, né? Que tornem ele solúvel, né? Então, pode ter desde alguns emulsificantes, como a própria maltodestrina, que é produzida, né, a partir dos amidos. Ela é um agente de corpo, adjuvante de secagem e tudo mais, que auxilia nessa solubilização. Então, o cacau solúvel, ele já não é mais só cacau em pó, tá? Ele é cacau em pó mais alguns outros ingredientes. Aqui, a gente tem, né, a mesma coisa, né, a definição da Anvisa, só que no formato de tabela, a mesma informação, para a gente comparar com o projeto de lei que eu falei, né, da Lídice, que ela aqui altera, né, um pouco a questão dos percentuais. Então, nesse projeto de lei, o cacau, o chocolate, desculpa, ele seria composto por cacau e açúcar, né? Então, já faz a diferenciação do chocolate comum para o chocolate ao leite, né? Então, seria cacau e açúcar, contendo no mínimo 35% de matéria seca de cacau, 18% de manteiga e 14% de matéria de cacau isenta de gordura, né? Então, aqui já fica mais padronizado o chocolate e o controle também é maior, né? A gente garante uma quantidade maior de cacau no chocolate. Faz a separação com chocolate branco nessa proposta dela. Opa, né? E aí aqui pode entrar também o leite em pó, né? O evaporado ou condensado. Como tem o leite em pó, reduz de 35 para 25 e o resto a mesma ideia, tá? Chocolate branco não altera muita coisa, só detalha que o leite, né, ele pode vir de leite, de nata, de manteiga ou de gordura láctea. O chocolate em pó, ele pode ser misturado, né, ele é, na verdade, a mistura, né, que contém açúcar também, e aí define como 32% de partículas sólidas de cacau. Aqui não é cacau em pó, tá, gente? É chocolate em pó, é diferente. E o bombom, o chocolate de cacau, o chocolate, bombom de chocolate ou chocolate recheado moldado, seria esse produto, né, que contém recheio. Ah, então agora também teria uma classificação específica, porque é muito diferente a gente dizer que, por exemplo, um sonho de valsa é igual a uma barra de chocolate meio amargo, né? Ou amargo. É muito diferente, né? A quantidade de chocolate no produto é menor. A gente tem outros ingredientes ali, biscoitinho, pasta de amendoim com outras coisas. Né? Então, a quantidade de chocolate num bombom é infinitamente menor do que a quantidade de chocolate numa barra, por exemplo. Então, assim, é um projeto interessante, mas ele ainda não está em vigor, tá, gente? Eu mostrei só para em nível de conhecimento mesmo. O que está em vigor é esse aqui, que é o da Anvisa. Então, aqui mostrando para vocês os processos, né? A aparência que fica o chocolate do flat, quando ele sofre fat bloom e quando ele sofre sugar bloom, tá? Então, o fat bloom, todo mundo com certeza já viu. Quando a gente compra, por exemplo, um chocolate qualquer, ou um ovo de Páscoa, qualquer coisa, né? Eu fui ali na venda, comprei um batom, né, de chocolate, e em feira, no Recôncavo, a temperatura muito quente, eu esqueci o produto no bolso ou na bolsa, e ele derreteu, ele ficou meio mole. O que a gente faz? Coloca na geladeira. Quando a gente tira da geladeira, qual é a aparência desse chocolate? Ela é igual de quando a gente comprou? Podem responder. Não, é diferente, ela fica um pouco acinzentada. A cor muda, eu acho. Acinzentada assim, né?
Um pouco esbranquecido. Isso. Então perde o brilho, né? Ele fica acinzentado, só que tem uma característica. Se a gente passa a mão naquela região acinzentada, aquela área ela volta à cor normal, né? Não com o mesmo brilho, mas ela retorna à cor, né? A gente vê que é só superficial. Então, o que é isso? Nada mais é que a gordura, né? Como eu falei lá, né? A gente teve uma alteração da temperatura para mais ou para menos, e aí isso desestabiliza os cristais de gordura que tem lá dentro do chocolate, eles aumentam, agregam-se, né? E aumentam e vão para a superfície por uma questão de densidade, né? Eles sobem. Então, essa camada branquinha nada mais é do que a gordura do chocolate separada, tá? Então, não tem problema nenhum consumir, né? Tem gente que, às vezes, abre a geladeira e vê o chocolate, né, esbranquiçado e fala, meu Deus, embolorou. Não é isso, tá? Não é bolor. Aquilo é gordura, a gordura que separou. É um defeito porque acaba deixando a aparência do chocolate não tão atraente, né? A gente espera um chocolate com a coloração uniforme, com um certo brilho, característico do produto, né? Então é um defeito. O Fat Bloom, ele pode ser corrigido, tá? Então a gente faz a têmpera novamente do chocolate, se temperar esse chocolate novamente, né, com essa trabalhar esse chocolate, né, com essa mistura em temperatura adequada, ele volta ao seu estado original, tá? Já o Sugar Bloom, não. O Sugar Bloom, ele acontece quando cai água no chocolate, né? Então, quem já trabalhou com chocolate fazendo trufa ou qualquer coisa assim para vender ou para cobertura, consegue observar isso. Se cair uma gotinha de água no chocolate, o pessoal fala que desanda, né? O que acontece? O açúcar que está lá dentro da estrutura do chocolate, lembra que eu falei que o açúcar é hidrofílico, né? Então, a mistura desse açúcar com a manteiga do cacau e com os componentes do chocolate não é uma mistura estável, vamos colocar assim, né? Tá ali sob tensão, existe, né? Então, quando cai água, o açúcar, por ser hidrofílico, ele migra todo para onde a água está, tá? E aí formam-se esses cristalzinhos no chocolate. Geralmente fica na superfície, tá? Fica com essa aparência de craquelado. Se você passar o dedo, ele não se desmancha, porque não é gordura, né? E quando a gente morde esse chocolate, a gente consegue sentir os cristais de açúcar, né? Ele fica mais arenoso. Nesse caso aqui, como caiu a água, né, e teve essa formação de cristais grandes de açúcar, e não depende da temperatura, então esse defeito aqui é irreversível, tá? Não adianta aquecer, não adianta fazer nada, esse defeito aqui é irreversível. O Fat Bloom a gente consegue corrigir através da temperagem, o Sugar Bloom não. Então, por hoje, aula é isso, né? De chocolate. Deixa eu só interromper aqui. Alguma dúvida, pessoal? Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O pessoal adora, né? É bom falar de chocolate, melhor é comer. Quem sabe presencialmente. Professora, a minha dúvida é relacionada ao mel de cacau, que desde o Sim, pode início das perguntar. aulas, que minha mãe acompanha também a aula junto comigo. E aí a gente sempre Aham. fica debatendo, né, conversando, porque aqui teria um potencial enorme para trabalhar com beneficiamento de cacau, porque aqui tem muito cacau e é desperdiçado, as pessoas não consomem. Na ilha? Sim,
tem muito Bruna? cacau. Ah, não sabia E a não, que gente, interessante. e a gente, por exemplo, eu aqui gosto de cacau, mas a quantidade de cacau que tem não é suficiente para uma pessoa só. E aí vai Sim, desperdiçando. E até áreas mesmo que não tem dono, não tem proprietário, tem muito pé de cacau. E aí, sim. eu queria saber como é mais sobre esse processamento do mel de cacau. Como é que faz para retirar? Qualquer pessoa pode fazer? Pode, é muito tranquilo. Ó, assim, o mel do cacau, ele é um produto essencialmente artesanal. Então, o que que você vai fazer? É, não tem aquelas. Pode ser numa peneira grande, você pode adaptar uma peneira com um saco um saco limpo, né? De ráfia, que a gente fala, de estopa, né? Que tem os buraquinhos, né? Vamos colocar assim. É bem artesanal. Você vai quebrando o cacau e jogando as amêndoas ali com polpa e tudo, né? E aí começa a escorrer aquele mel, aquele líquido. Você coleta embaixo com um balde, né? Artesanalmente o pessoal coleta com folha de bananeira. Mas pode ser botar um balde ali embaixo, escorreu, pronto, aquilo é o mel do cacau. E aí você pode coletar esse mel, congelar, né? Como você vai estar coletando ali na hora, não vai ter problema, ele dura bastante congelado. E você pode ou consumir, né, diretamente, como se fosse um suco, não precisa adoçar, não precisa nada, porque ele é muito doce. Ou fazer esses produtos que eu falei, né? Fazer a geleia e tudo mais. Aqui na UESB, o pessoal fez até um projeto um pouco mais complexo, né? Mas só para conhecimento de vocês também. Eles pegaram esse mel de cacau, secaram e eles usaram, até patentearam, né? Fizeram a patente disso. Ao invés de adicionar açúcar no cacau na massa, né, para fazer o chocolate, eles adicionavam o próprio mel do cacau, né? E aí ficou um chocolate de qualidade muito superior e com a vantagem de não ter adição de açúcar, né? Açúcar refinado, né? Só o do mel do cacau. Mas é muito fácil, não tem trabalho nenhum. Aí, assim, né? Se vocês tiverem como fazer a estrutura para fermentar as amêndoas e tudo mais, né? Dá para vender essas amêndoas secas, né? Mas precisa de uma estrutura um pouco maior para fazer essa fermentação. Nada impossível, tá? Só um pouco mais complexa. Mas o mel de cacau é bem facinho. Certo, obrigada. Nada. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Ah, que lembrou da aula lá em Uruçuca. Como se dá a questão das porcentagens? Sim. No material que eu enviei para vocês, é, ele tem lá descrevendo, né, a questão. Eu não me lembro se foi o material da USP ou se foi o outro material que ele vai falar dos percentuais. Deixa eu colocar aqui para vocês. O percentual de cacau é justamente isso, né? Quanto mais cacau tiver, menos açúcar, leite em pó e companhia vai ter, né? Então, se eu tenho um chocolate 80% cacau, esses 80% eles vão estar distribuídos entre manteiga e massa, e os 20% restante é que vão ser açúcar, leite em pó, se tiver, e assim por diante, né? Geralmente esses não tem nem leite em pó, não, acaba sendo só açúcar e outras, e aromatizantes e tudo mais, tá? Mas esses teores, eles têm a ver com a quantidade de sólidos de cacau, né? De massa de cacau, não é nesse. Eu acho, na verdade, que é num material que eu ainda não enviei para vocês, que eu vou deixar para enviar na próxima aula, porque vai ser a aula de inovações da tecnologia da produção de chocolate. Não vai nesse material, não. Mas é isso, Pamela.
O percentual é de sólidos de cacau. Se você tem o chocolate 50% cacau, né? Se você pegar lá no rótulo, você vai ver. Se é um chocolate 50% cacau, então ele está garantindo que 50% daquele peso, daquela massa, é manteiga mais massa de cacau, tá? O leite e outras coisas tem que tá dentro do restante, dos outros 50% aqui nesse caso. Aí o mesmo vale para 56%, 70%, 80%, 60%, e assim por diante. Acho que não, viu, Michelle? Acho que a gente consegue terminar um pouquinho antes, talvez. Não tenho certeza absoluta, porque ainda falta a prova, né? Pode ser que a gente vá até dia 3 mesmo, por conta da prova, da avaliação. Eu achei muito pouco os dias. Por isso que eu tô perguntando É se até dia rapidinho, 3. né? Hã? Por isso que eu perguntei se era até dia 3, porque passou muito rápido. Porque esse componente, ele é uma optativa, é uma optativa bem curtinha mesmo presencial, né? Vocês iam ver que ele é bem rápido. Então, de aula mesmo, acho que a gente só tem a próxima, e aí depois é a prova e uma atividade, eu acho. Mas vai ser bem, bem tranquilo. Então, vamos lá, né? O estudo de caso. Deixa eu abrir aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar, colocar no chat, fique aí à vontade. Tiveram muita dificuldade? Foi tranquilo? O que acharam aí do estudo de caso? Todo mundo conseguiu fazer? Vou pegar minha calculadora. Vou projetar para ficar mais fácil. Tá, eu ainda não corrigi todos, mas eu dei uma olhada por cima. E agora a gente vai ver se tem mais alguma dúvida. Então vamos lá. Esse estudo de caso é sobre a qualidade, né, das amêndoas de cacau, para fazer o controle. Deixa eu deixar minha calculadora aberta. Então tá, né? Então, a qualidade das amêndoas de cacau é determinante da qualidade final dos produtos que delas derivam, como o chocolate. De acordo com o regulamento técnico das amêndoas de cacau, que eu enviei para vocês, né, devem ser observados atributos internos relacionados ao grau de fermentação, como colorações marrom, parcialmente marrom ou violácea, e defeitos, como mofo, fumaça, danos causados por insetos, aspecto de ardósia e germinação. Os critérios utilizados devem considerar o índice de fermentação, que é o percentual de amêndoas, né, do total, marrons e parcialmente marrons, em comparação com as outras, né, de coloração defeituosa, e os defeitos listados na tabela 1. Para uma amostra ser considerada de qualidade superior, ela deve apresentar um índice de fermentação igual ou superior a 60%. Né? Então, mais de 60% das amêndoas com coloração marrom, marrom escuro ou marrom amarelado, para o cacau catongo, almeida ou albino, né? O cacau catongo é aquele que a amêndoa ela não fica marrom, ela fica meio amarelada, mas não é defeito, é só variação, tá? Além da presença de galerias, então tem que ter aquelas galerias, né? Aquelas lacunas dentro da semente. Se não tiver, não foi bem fermentado.
E os limites nos defeitos de 4 e 5% para mofo e ardósia. Então, amêndoas não fermentadas, elas ficam com essa coloração cinza escura ou roxa, ou vinho, né, que é a coloração ardósia. Além da ausência do aroma de fumaça. Se tiver cheiro de fumaça, significa que essa amêndoa ela foi seca na tora, ela não passou por essa secagem mais natural, né, em estufas. E esses aromas de fumaça, eles ficam na amêndoa, né, e vai para o chocolate, então não acaba comprometendo, né, na verdade, a qualidade. Por isso que ele não pode apresentar aroma de fumaça. As amêndoas que apresentam ausência de cotilédones, ou que são tão finas, cotilédones é aquelas, vou colocar aqui, né, cacau é dicotiledônia, olha lá a revisão da biologia do ensino médio. Então, a gente vê que a semente, ela é formada por duas partes, né, bem definidas, igual o feijão, né? Então, se não tivesse esses dois cotilédones, né, bem separados, que dá para a gente partir a amêndoa certinha, ou se a amêndoa for tão fina que não dá para a gente cortar, que, né, a gente chama de concha, isso também acaba sendo um defeito, né? Porque se não tem cotilédone, né? Se só tem casca, a gente vai usar o quê, né? Para o chocolate, não tem o que usar, né? O limite máximo de tolerância admitido para matérias estranhas é de 0,3%, para impurezas é de 1%, e para amêndoas quebradas é de 0,5%, tá? Porque a gente tem que torrar as amêndoas inteiras, a gente não pode torrar as amêndoas quebradas, né? Então, a gente não pode ter uma quantidade muito grande de amêndoas já quebradas. Aqui é só a tabela, né, mostrando a mesma coisa, a gente vai usar essa tabela na classificação. Então, vamos lá. Numa fábrica de chocolates da agricultura familiar, foram recebidos 120 sacos de 60 quilos de amêndoa de cacau. Para a classificação, o tecnólogo em alimentos realizou a amostragem em 16 sacos. Então, vamos parando por aqui. Quantos a gente lembra que a gente faz o percentual para retirar a amostra de quantos por cento de sacos? No mínimo, No mínimo 10%. No mínimo 10%, né? Aqui a gente tirou a amostra de 16 sacos em 120, né? Então vamos ver o percentual que isso aqui dá. 16 mil dividido por 120. Boa. Opa. Então, a gente observou aqui, eita, eu fiz 16 mil dividido por 120. A gente observou aqui que no mínimo seriam 12 sacos, né, para ter os 10%. E ele tirou aqui a amostra de 16 sacos, que dá 13,3%. Está adequado? Adequado. O que vocês acham? Adequado, né? Tirou a mais, então tá Porque ótimo. no mínimo... Oi? Foram tirado a mais, aí ficou melhor ainda, porque 10% é o mínimo, era 12 sacos, a gente tirou 13,3, então automaticamente a gente está melhor do que o índice mínimo que é recomendado, né? Isso, entendeu? Ele tirou como folga, né? Não tem problema. Tirar mais, não pode tirar menos, né? Após o quarteamento, né? A gente viu, então, lá na aula passada, que o quarteamento é a técnica que a gente usa para reduzir a amostra, então também está correto. As amostras foram agrupadas em 4 grupos de 1,2 kg. Isso está certo? Sim ou não? Estou com dúvida Tá dessa correto. questão. Tá. É no mínimo 1 kg também, tá? É a mesma ideia aqui. No mínimo 1 kg.
Eu não lembrava certo? disso aí, mas... Então, a gente divide em 4 grupos de no mínimo 1 quilo, porque esse 1 quilo a gente vai usar tanto para a seleção, para a classificação das amêndoas, quanto para fazer outros testes que sejam necessários, né, de composição química lá, umidade, teor de gordura e assim por diante, né? Então, tá adequado. 1,2 kg. Seria ruim, né, se fosse 3 quilos, 4 quilos e assim por diante, porque a gente ia ter uma perda muito grande de material, né, de amêndoa. Mas aqui não tem problema, não. 1,2 kg, né? Então, ele separou uma amostra e destinou esse material para classificação das sementes. Ok. Então, ele coletou 300 amêndoas para análise por corte longitudinal. Tá correto? Tá. Coloquei aqui Correto. sim. 300 Isso, amêndoas tem- por cento. Que é no mínimo É o teste 300 padrão. amêndoas. 300 amêndoas, está correto, né? O teste padrão tem que ser com 300 amêndoas no mínimo também. 258 apresentaram coloração marrom amarelada, né, ou amarelada com galerias bem definidas. Então, essas 258, qual é a característica delas? Elas estão bem ou mal fermentadas? Bem fermentado. Bem fermentadas, né? Então, 258, desculpa, em 300 significam 86%. 86%. 86%. Isso. Então, esse cacau, essas amêndoas podem ser classificadas como, só por essa porcentagem? Como é o nível melhor de excelência aí. Qualidade superior. Superior, correto. Tipo 1. Então, assim, esse primeiro percentual a gente classifica aqui, ó, índice de fermentação igual ou superior 60%. Então, elas têm qualidade superior. Agora, vamos classificar quanto aos tipos, tá? Vamos lá. 2 amêndoas em 300 estavam achatadas. Quanto isso significa? 0,67%. 0,67%. 0,67%. Então, tá aqui, né, nessa faixa, Correto. de 0 a 5. Então, por enquanto, tipo 1. 10 amêndoas apresentavam germe. 3,33%. Tipo 1. 3,33%. Então, germinadas. Ainda está aqui nessa faixa, de 0 a 5. 15 amêndoas, coloração cinza ou arroxeada? 5%. Tipo 1. 5%. Né? Aqui, poderia classificar tipo 1 ou tipo 2, mas como a maioria está dando tipo 1, vamos permanecer no tipo 1, né? Você pode marcar as duas e depois ver quais foram as maiores respostas, tá? 10 delas estavam danificadas por insetos. 33,33%. Tipo 1. 0,33, né? Aqui, danificadas por... Não, desculpa, 3,33, né? 3,33%. Tipo 1. Isso. Danificadas por insetos tipo 1 e 5 mofadas. 1,67%. Tipo 1. Tipo 1 também. Então, como é que, respondendo as questões aqui, o procedimento de amostragem foi realizado adequadamente? Sim, né? Porque coletou até mais, né, do mínimo, que era 10%, e realizou o quarteamento adequado, resultando lá em 1,2, né, quilos de amostra, que está um pouco acima de 1 quilo, que é exigido. E 2, caso você fosse o tecnólogo em alimentos responsável pela classificação, qual seria o resultado da sua avaliação? Perfeito.
qualidade superior, Tipo 1, tipo 1, de acordo com Pois, esses resultados, né? correto, Das porcentagens que vocês calcularam, certo? certo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, não, perfeito, Pro. Isso. Bem tranquilo mesmo. Para vocês verem, né? Às vezes a gente olha lá na indústria e acha que vai ser um bicho de sete cabeças, né? Fazer essa classificação, esse tratamento e tudo mais. Mas quando a gente vê assim, a gente consegue observar que não é tão difícil assim, né? Vocês querem ver quando a gente puder fazer isso na prática, acaba sendo até mais tranquilo. Certo, pessoal? Certo, Pro. Então, pronto. Eu vou depois corrigir, tá? O, os que vocês me enviaram. E já vou tentar começar a ir lançando as coisas lá no Cigar, tá bom? Então, por enquanto, por hoje é só. Deixa eu interromper aqui a gravação. Eu vou